galera do canal Trader Bot Alt, métodos para layback bot. Bom pessoal, hoje eu vim aqui trazer um assunto que sempre gera muita dúvida em vocês que estão começando aí a trabalhar com bots, a trabalhar até também com o mercado de apostas em exchange. E hoje vim trazer um resumo sobre duas principais configurações que sempre geram dúvida aqui nos bots, que é o gap e a liquidez. Tá? Quando você vai configurar um bot, essas são duas configurações tanto para entrada, né, quando a gente fala de liquidez e gap, e também de saída nós também temos essa configuração de gap. Quando a gente está falando de bot, nós estamos operando na exchange, então quer dizer, existe outra pessoa, outro usuário do outro lado fazendo uma aposta contrária àquilo que você está configurando aqui no seu bot. Diferente, por exemplo, de quando você aposta no sportbook, que aí é a bet, é a casa de apostas que define aquele valor, é você apostando contra a casa. Basicamente, eu tenho aqui o Layback X, que tem a visão de escada, né, que traz uma visão do que como funciona esse gap. Então, se eu vim aqui nesse jogo e mostrando para vocês, por exemplo, esse mercado aqui, então quer dizer, você tem aqui o back, por exemplo, né, que você aposta do favor da vitória do ZFC, que é essa ladder do meio aqui, você percebe que ela está numa odd 3,10, certo? E aí a exchange ela vai andando de pouco em pouco. Quando você está em odds mais baixas, esse número é de 1 em 1. Quando você vai subindo, né, essa odd ela vai ficando maior, ela vai de 5 em 5, até chegar a um ponto em odds maiores que ela vai ali de 1 em 1 a partir do 20. E o que especificamente é o gap? Você está vendo aqui que existe um valor posicionado em lay e um valor posicionado em back. Basicamente, o gap é a diferença entre o valor que está em back e o valor que está em lay. Então aqui, se existe uma aposta em 3,10 em lay e uma em 3,15 em back, o gap dessa aposta seria 1. Quando a gente fala de mercados como o Correct Score, o gap ele costuma ser menor. Mas se a gente for, por exemplo, aqui ambos times marcam, você vai ver que o gap acaba sendo maior. Vamos ver quanto está o gap aqui de ambas as equipes marcam nesse 0 a 0. Para um sim, ó, você percebe que a odd correspondida está 5,7 aqui no lay e a gente tem um R$11 aqui no set. Então, o que acontece? O gap nesse mercado, para ele fazer essa entrada, ele seria 8. Então, se você fosse entrar, por exemplo, num lay, ambos marcam aqui e a sua configuração lá estivesse numa odd 7, por mais que existe um dinheiro aqui no mercado que você poderia fazer uma aposta lay, ela não corresponderia se o seu gap tivesse menor do que 8. Tá, entendi, mas qual que é o risco que eu tenho quando o meu gap está muito alto? Basicamente, você corre o risco de ter um prejuízo já na entrada. Por quê? Porque existem posicionamentos de mercado. Quando eu volto lá para o resultado correto, você percebe que por mais que a odd de back aqui esteja 5,3, existem valores aqui até a odd 7. Se minha odd configurada aqui tiver 7, por exemplo, para o back, e o meu gap tiver maior que 10, ele vai fazer a correspondência de todas essas odds, vai corresponder o 7 e depois voltar para o 5,2. Ou seja, você vai entrar no mercado, só que essa entrada sua pelo gap ser muito alto, você já vai entrar com ela em prejuízo. Então, por isso que o gap de entrada ele precisa ser menor do que o gap de saída. E isso vai entrar com outra questão que eu queria falar, que é também a liquidez. O que é a liquidez? A liquidez basicamente é o total de valor que tem correspondido nesse mercado. Então, se você olhar aqui no layback, o quanto que eu tenho nesse momento no mercado, eu tenho 2,7 do lado do Elgonar, eu tenho 7K do Zed e eu tenho 3,8K ali correspondido no empate. Mas qual que é o problema, tá, dessa liquidez? É que a liquidez aqui é o quanto que eu tenho em live. A liquidez que ele leva em consideração do layback é a liquidez somada. Então, já teve pessoas que entraram nesse mercado e saíram. Então, ele vai somando. Então, se a gente for lá no layback bot nesse momento e pegar esse jogo, você vai ver que a liquidez dele está em 100K. Porém, aqui, o que eu tenho de dinheiro no mercado nesse momento é 10K. E por que a liquidez é importante? Porque a liquidez é o que permite você entrar e sair do mercado com maior facilidade, além de que a liquidez também serve para filtrar alguns campeonatos.
E o que é isso é importante, né? Eu, num primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar com os métodos vovôs, eu não ligava muito para a liquidez. Só que depois, puxando os relatórios, a gente acaba vendo que, por exemplo, no vovô 0 a 1, em mercados de menor liquidez, é onde eu tenho os maiores heads. Ó. Então, no mercado de 10 a 50k, eu tenho menos R$ 98,00, menos 123%. E o que isso quer dizer? É que o bot, às vezes, por mais que ele esteja configurado corretamente, por ele estar numa faixa que eu tenho pouca liquidez no mercado, às vezes se eu tomar um gol, ele não vai conseguir fazer a entrada contra para realizar a fechada. Então isso daqui é algo que impacta diretamente na performance também do nosso bot. Então esse foi um ajuste que eu já fiz, passei para quem está lá no grupo, essa questão de aumentar um pouco a liquidez. Por quê? Porque a partir ali de 100k, você percebe que eu já tenho um lucro maior e também eu tenho uma facilidade de saída do mercado. Por quê? Porque é um mercado que tem mais dinheiro, a minha liquidez acaba sendo maior. Se eu tomar um gol, que é a configuração que eu tenho de tomar um gol e sair, eu não vou ficar preso no mercado. No mercado com uma liquidez menor, você já corre esse risco que eu dou. Tá? Quando a gente fala de gap, sempre na entrada, trabalhe com no máximo 5. Mais do que isso, você corre o risco de fazer uma entrada e já de cara você ficar em prejuízo. Tá? E quando a gente fala de liquidez, no modo teste, pode trabalhar com 10, 20, 30, enfim, é para testar o método. Se for um bot em produção, no mínimo acima de 50k. E quanto ao gap que eu estava falando, além da entrada, você tem que configurar também o gap na saída. E aí vai variar muito do seu bot. Se seu bot for um back, por exemplo, a diferença de lucro de uma odd 1.10 e uma odd 1.4 acaba sendo muito grande. Então, quando eu trabalho em back, o meu máximo de gap aqui não pode ser muito grande. Por quê? Porque um gap configurado errado aqui, um tick errado, uma diferença errada, pode custar bastante diferença ali na hora da minha saída. Já quando eu trabalho em lei, como as odds, eu tenho eu tenho uma saída numa odd 100 e tenho uma saída na odd 200, basicamente não altera muito a minha porcentagem de lucro, certo? Porque da odd 100 a 200 é 1%, da odd 1.10 a odd 1.5 são 5%. Então isso muda também nas ladders. Então aqui, quando a minha saída é em lei numa odd alta, como é o vovô, eu posso trabalhar com um gap maior. Então no vovô lá eu trabalho com um gap hoje de 20. Tá? Agora, se eu fosse trabalhar num back, por exemplo, esse máximo de gap tinha que ser 3, no máximo 4, para eu não ter ali uma diferença muito grande. Bom, pessoal, é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva-se no canal e se quiser fazer parte dessa jornada do vovô também, tá aí o link do meu Telegram na descrição. Abraço e até uma próxima.